Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou. E eu vou indicar para vocês, na esteira aí da série Adolescência, que está fazendo o maior sucesso, 5 filmes sensacionais com planos sequências antológicos. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site. Por R$20 por mês vocês têm um monte de benefícios, 3 textos inéditos por semana, participação em debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes do site. Galera, há alguns dias eu fiz aqui um vídeo sobre aquela série Adolescência. É uma série da Netflix que está bombando, uma série super popular. É uma série dramática inglesa sobre um crime cometido por um adolescente, um moleque de 12, 13 anos de idade. E o meu vídeo deu uma certa polêmica, porque muita gente adorou a série, gostou muito mais do que eu gostei, né? Eu achei que ela tinha problemas super graves assim, de roteiro e me irritei bastante também com essa insistência, esse engessamento da narrativa da série, né? A série são 4 episódios, cada um dos episódios é narrado num plano sequência inteiro, né? O que é um plano sequência? Plano sequência é uma tomada, digamos assim, sem cortes. A câmera começa a rodar no início do episódio e termina de rodar no final do episódio e acompanha os personagens por todo o tempo. No caso do Adolescência, os episódios variam de 50 a 60 minutos, ou seja, são planos sequências muito longos e que, na minha opinião, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que, na minha opinião, ele engessa muito a narrativa e muitas cenas que poderiam ser muito mais emocionantes do que elas acabaram sendo, elas perdem emoção justamente por causa desse engessamento, dessa obsessão, digamos assim, dos diretores da série, dos roteiristas, em fazer tudo em plano sequência. Me pareceu uma coisa mais virtuosística do que qualquer... não trabalha muito, na minha opinião, para a narrativa. Então, o que eu decidi fazer? Eu estou sugerindo para vocês 5 filmes maravilhosos que têm planos sequência brilhantes, né? São 5 filmes para você ver no final de semana, 5 filmaços. Eu fiz uma lista aqui, sem nenhum tipo de ordem, sem ordem cronológica, sem nada, só para mostrar que o plano sequência é uma coisa muito antiga no cinema, né? A gente vai ver aqui como é um recurso usado há muitos anos, décadas, e é um recurso que, se bem usado, realmente pode melhorar muito um filme. Então eu separei 5 filmes aqui de diretores, épocas e países diferentes, né? O primeiro filme que eu queria destacar é um filme muito curioso chamado Soy Cuba, Eu Sou Cuba, né? Soy Cuba é um filme, é uma produção soviética, rodada em 1964, ali no auge da Guerra Fria, rodada em Cuba, né? Sobre a luta anti-imperialista do povo cubano. A Mosfilm, né, que é a produtora oficial, digamos assim, de filmes do governo, era a produtora oficial de filmes do governo soviético, manda, nos anos 60, uma equipe para Cuba. O filme é dirigido pelo Mikhail Kalatozov, né, e eles vão para lá meio sem saber direito o que eles iam fazer, o que eles iam encontrar em Cuba, né. O Partido Comunista, a Mosfilm também, esperava uma história meio naquela pegada de realismo social, né, uma história muito da luta do povo contra o imperialismo americano e tal. Mas o Kalatozov, ele fez um filme muito poético, muito bonito, né, um filme que, claro, louva o Estado cubano, louva o povo cubano, mas é um filme muito lúdico, um filme muito sonhador, um filme maravilhoso, né? É um filme que você precisa assistir. Eu vou linkar aqui na descrição, informo na descrição onde você pode ver esses filmes todos, né? O Soy Cuba, ele tem uma história muito curiosa, porque ele é feito em 64, depois ele é esquecido por muitos e muitos anos. Por quê? Porque ele não é bem recebido na União Soviética, porque o partido achou que o filme não era suficientemente realista, que ele era muito sonhador, que tinha umas cenas meio viajandonas e tal. E os cubanos acharam que o filme era uma visão muito estrangeira do povo cubano e da sociedade cubana. Então o filme ficou literalmente esquecido por 30 anos, né?
e ele foi redescoberto mais ou menos ali nos anos 90, quando vários cineastas e pesquisadores, incluindo Martin Scorsese, começaram a falar super bem do filme. O filme foi redescoberto, ele foi relançado. Tem um documentário muito legal que chama Sou Cuba, o Mamute Siberiano, que eu recomendo muito se você achar. Ele está infelizmente fora do streaming, mas se você achar, assista, porque vale muito, muito a pena ver. E eu separei desse filme, eu estou linkando aqui na descrição, as cenas no YouTube desses planos sequência, para você ver o plano sequência e se maravilhar. É um plano sequência incrível, que começa ali na rua, depois ele sobe para um prédio, você fica imaginando como que o Kalatozov fez, o Kalatozov e a equipe fizeram esse plano sequência em 1964, né, usando possivelmente gruas e um elevador, não sei como que eles fazem, que é uma coisa absolutamente brilhante. A câmera sai da rua, sobe um prédio, depois entra numa fábrica, depois desce, depois acompanha outras pessoas. É uma coisa incrível, e a gente tem que imaginar também que o equipamento em 1964 era muito mais pesado do que hoje. Então, a destreza técnica dessa cena é realmente incrível. O meu primeiro plano sequência que eu recomendo, então, é Soy Cuba, de Mikhail Kalatozov, 1964. A gente vai voltar depois um pouco no tempo para falar de um filme brilhante do Orson Welles, né? Orson Welles, grande diretor de Cidadão Kane, de Magnificent Ambersons, né? Soberba no Brasil. Em 58 ele faz A Marca da Maldade, que abre, é um filme noir, né? Um filme policial, que abre com um dos planos sequências mais famosos da história do cinema. Essa é a cena de abertura da Marca da Maldade, prodígio de técnica, um prodígio de direção de atores, um prodígio de blocking, né? Quer dizer, como o Welles filma, como ele sabe a posição da câmera, como ele sabe a posição dos atores em relação à câmera, como a câmera é fluida, né? Em nenhum momento você está vendo ali um exercício estéril virtuosístico, né? Realmente é o plano sequência em função totalmente da história. Eu recomendo muito que vocês assistam esse filme. De novo, vou linkar aqui na descrição tanto o link do plano sequência para vocês verem a maravilha que é essa abertura da Marca da Maldade, como o link do filme para vocês assistirem no final de semana. Depois a gente vai para dois filmes dos anos 90, lá de dois cineastas que abusam do talento na hora de fazer plano sequência. Tá? O primeiro é Brian De Palma. O Brian De Palma realmente, todo o filme do Brian De Palma, até nos piores filmes dele, os filmes que você não gosta, de vez em quando ele vem com uma cena que você fala, como esse cara criou essa cena. O Brian De Palma, ele realmente é um esteta, ele é um cara super técnico, e muitas vezes nos filmes dele eu sinto, ele tem mais prazer em construir a cena, em como a cena vai ser feita e tal, do que propriamente no conteúdo dela, né? Nos piores filmes do De Palma você vê cenas absolutamente brilhantes, né? Mas esse filme, que é o Carlitos Way, acho que no Brasil chamou O Pagamento Final, um filme com Al Pacino, de 1993, Al Pacino e Penelope Ann Miller, filmaço, né? E John Leguizamo, que faz o Benny Blanco, né? Que é o gangster rival. O Al Pacino faz um gangster porto-riquenho que sai da cadeia em Nova York, e ele tem um advogado trambiqueiro, cheirador, maluco, interpretado brilhantemente pelo Sean Penn, e o filme é o Carlito tentando endireitar a vida dele e conseguir uma grana para ir morar em outro país e tal. E tem uma cena, quer dizer, esse filme inteiro é absolutamente brilhante, a maneira como o De Palma filma, mas tem uma cena de um tiroteio na estação de trem que tem um plano sequência que assim precisa ser visto, né? É um plano sequência em que o Carlito está fugindo de um grupo rival ali de mafiosos, né? E é um plano sequência passado numa escada rolante ali da estação de trem. É uma coisa inacreditável. Se você gosta de cinema, você curte a técnica cinematográfica, assista essa cena, tá linkada na descrição, assista, reassista, porque é uma coisa brilhante. E uma coisa linda dessa cena, eu acho, é que o De Palma, ele poderia ter feito a cena inteira em plano sequência, mas chega uma hora ali com 2 minutos e pouco que ele corta o plano sequência e aí ele começa uma edição um pouco mais rápida. Ou seja, o Brian De Palma, que é um gênio do cinema, um gênio da colocação de câmera, ele sabe
o limite do plano sequência, né? Ele sabe usar o plano sequência até que ele não seja mais necessário. Ou seja, a técnica do Brian De Palma, ela é usada sempre em prol da história, em prol da narrativa, né? E aí é legal, galera, eu não estou reclamando de quem gostou de Adolescência, todo mundo tem o direito de gostar de Adolescência, mas é legal assistir de novo os episódios do Adolescência para ver como, na minha opinião, tá? Você pode usar a técnica também de uma maneira engessada. Você pode, por causa da sua obsessão em ter tudo feito em plano sequência, você pode ter cenas que no final vão ser menos emocionantes, menos tensas do que elas poderiam ser se elas tivessem algum corte. Então assistam o Carlitos Way, com 2 minutos e 20 mais ou menos, o De Palma dá um corte e aí ele muda, né? Ele meio que corta o plano sequência. É muito legal. É tão bem feito que você nem percebe direito que é um plano sequência no início, porque é muito fluido, a câmera está sempre atrás ali do Al Pacino enquanto ele está escondido dos caras, mas a conclusão é absolutamente brilhante. E depois de Carlitos Way, a gente vai para um outro, como eu falei, dos anos 90, outro mestre, que é o Martin Scorsese, né? O Martin Scorsese, em alguns dos filmes dele, ele faz plano sequência brilhante, e esse é um deles. É um plano sequência conhecido como a sequência do Copa. Copa é o Copacabana, né? Uma grande boate, um nightclub ali frequentado pelos mafiosos. E o filme é Os Bons Companheiros. E nessa cena, que é uma cena capital do filme, a gente tem o mafioso interpretado pelo Ray Liotta, né? Saudoso Ray Liotta, e a namorada, que depois virou esposa dele, a Lorraine Bracco, né? E é uma cena sensacional, porque o Ray Liotta, ele é um cara novato ali na máfia, né? Ele não é um chefão. Os chefões lá são o Robert De Niro, né? Uma galera mais veterana, assim, nesse filme. Tem o Joe Pesci nesse filme que tá brilhante, tá? Mas o Ray Liotta é tipo um caçula ali daquela gangue. E essa cena é a cena em que, basicamente, o Ray Liotta é, digamos, aceito nesse submundo da máfia. É uma cena em que ele sai do carro e ele chega até a mesa reservada dele nesse nightclub, né, nessa casa noturna, e é uma mesa maravilhosa, de frente ali para o show, onde ele está cercado de um monte de outros caras importantes ali daquele submundo nova-iorquino. E a maneira como o Scorsese filma é muito legal, né? Muito brilhante, porque é uma cena que demonstra o crescimento de status, digamos assim, do personagem do Ray Liotta nesse submundo, nesse mundo da máfia. É muito legal, muito, muito bem feito. Todos os atores, os figurantes são sensacionais. Ele sai do carro e ele entra pela cozinha do lugar e ele vai mostrando, o Scorsese vai mostrando todos os bastidores daquele nightclub, assim, até o Ray Liotta e a namorada Lorraine Bracco chegarem na mesa. É uma aula de cinema, realmente. De novo, é o plano sequência servindo a história, né? E não a história servindo ao plano sequência. São coisas muito diferentes. E o último filme que eu quero destacar aqui como um plano sequência, eu ouvi muita gente falando, nossa, quando tentam alguma coisa nova, você não gosta, tipo, reclamando por que eu não gostei do plano sequência de Adolescência, né? Então eu queria só dar um exemplo aqui de um filme que mostra que o plano sequência não é absolutamente nada novo, tá? Esse filme tem 98 anos, ele foi feito em 1927, tá? É um filme chamado Wings, é um filme americano, é um filme de guerra, né, passado na Primeira Guerra Mundial, e é um filme mudo, que tem quase 100 anos, e que tem um dos planos mais absurdamente lindos já filmados. Galera, lembrando, 1927, né, as câmeras não eram nada leves, vamos ver essa cena e tentar imaginar como que o William Wellman, né, o diretor desse filme, fez essa cena, como que ele e o fotógrafo criaram essa cena que é absolutamente brilhante. A câmera parece que ela está voando no meio do salão, ali por cima da mesa das pessoas. Não é um plano muito longo, mas é um plano brilhante e que mostra que em 1927 já tinha gente usando plano sequência com função narrativa, né? É um plano incrível, assim, de um filme, como eu falei, que tem quase 100 anos, daqui a 2 anos vai completar seu 100º aniversário. Wings, 1927, de William A. Wellman.
Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Eu escrevo 3 textos inéditos por semana. A gente tem 2 ou 3 encontros, workshops e cursos por mês exclusivos para assinantes do site. E você tem acesso ao arquivo, ao acervo completo do site, com mais de 700 textos e 80 cursos e workshops que rolaram nos últimos 4 anos. andrebarcinski.com.br. Acho que você vai gostar. R$ 20 por mês, você tem direito a tudo isso. Valeu, galera!